Boa noite, professor. Desculpa o atraso. Boa noite, Charles. Boa noite, Divino. Tudo bom? Tudo bem, Bom. professor? Boa noite. Boa Chegando noite. um pouquinho atrasado, mas estamos aqui presentes. Obrigado. Tem problema, estamos aí na escuta. Vocês estão vendo o slide aí? Sim, Sim. Vamos ver se ele vai se mexer aí. Mexeu? Sim. Ok. Não está funcionando. Boa noite, professor. Boa noite, gurizada. Boa noite, Jonathan. Tudo bom? Boa noite. Certo? Bom, vamos prestigiar quem chegou quase no horário aí, o mais próximo do horário. Tudo bem com vocês? Uma boa noite, que a gente tenha uma boa aula. Eu vou fazer um retorno aqui, um breve retorno sobre geração de energia, para eu entrar nos slides aqui, nos comentários sobre barramento, sobre algumas regras que eu considero que sejam importantes de vocês conhecerem, né? Como eu sempre falo, a aviação ela tem tudo escrito, então não existe. Ninguém inventa mais nada. O último que inventou foi o Santos Dumont, que já faz muito tempo. A partir dali está tudo escrito, tudo tem algum regulamento, algum manual, e vocês têm que começar a se acostumar a isso em aviação, ok? Não existe nada eu acho que é assim, eu acho que é assado, não tem, tá bom? Então, só para lembrar aqui, voltando aqui, que a geração de energia, né, a gente tem aquele famoso monitoramento e controle, que tem os instrumentos, que tem os alarmes, né? Você tem os avisos que acende uma luz, toca uma campainha, dependendo do avião, não toca campainha nenhuma, só acende uma lâmpada. Isso varia de equipamento para equipamento. E tem a distribuição de energia. A distribuição de energia ela começa sempre. O início de tudo isso é uma bateria. O avião tem uma bateria, que é a parte elétrica, né? Que dali distribui via cabo e via o que a gente chama de barramento, que são bus, que são barras, como se fosse barra metálica mesmo, né, que distribui ali o, a energia para os outros instrumentos. Nós vamos falar um pouco aí sobre instrumentos aviônicos, terem sinais elétricos para poder funcionar. Sem isso, nada funciona, ok? Lógico que tem os fios, tem os cabos, tem a gente chama aí a cablagem, né? A cablagem vem de cabo, de cable, né, em inglês. E essa cablagem ela é muito importante para o avião, ela também requer aí muito cuidado para não pegar fogo, não provocar um incêndio. E existe um cuidado muito grande, porque às vezes ela está presa em de alguma maneira na carcaça do avião, na parte interna, e devido à vibração ou corrosão pode soltar, e essa vibração cria um atrito na cablagem e o fio começa a aparecer e dá um curto do fio com a fuselagem. E às vezes faz um terra ali e para de funcionar o equipamento, enfim. Isso é muito comum acontecer, não é nenhuma. Ah, não, nunca vai acontecer, não. Acontece muito, avião velho, tem corrosão, tem muito tempo que não limpa, tem sujeira, isso acontece bastante. Por mais que se façam inspeções, existem áreas no avião que são áreas bem fechadas, que você não fica vendo todo dia. Mas entra poeira, entra sujeira, entra água, entra areia, entra terra, entra um monte de coisa. Dependendo de onde você voa, se suja muito, tá ok? E esses atritos fazem com que a cablagem, a capa do fio, né, ela, vamos dizer assim, se rompe e você tem o fio, né, a parte elétrica, entrando em contato com a carroceria do avião, com a lataria, com a fuselagem. E aí promove um curto. Pode ter uma centelha, pode ter um fogo e pode também simplesmente apagar o equipamento, que aí o equipamento não funciona. E às vezes ela é intermitente, porque a vibração ela encosta, sai, encosta, sai, encosta, sai, e você não. E para manutenção é muito difícil achar uma pane
intermitente. Essa é uma das piores panes, porque ela vem e volta, vem e volta, vem e volta. E você parar o avião, uma empresa aérea, por exemplo, parar o avião vários dias para ficar procurando isso, ela tem um prejuízo muito grande. Então ele voa, tenta achar, volta, dá alta pane, vai de novo, vai, isso é normal, tá ok? E, lógico, que esses fios e cabos, dentro nas pontas dele, tem os conectores que fazem com que os equipamentos de rádio, de radar, tudo aquilo que a gente falou, entre em funcionamento. Dúvidas até aí? Curiosidades? Tranquilo, Por professor. enquanto, para mim, tranquilo. Então tá. Então, como eu falei, a distribuição é com barramento elétrico e painel de distribuição, que contém disjuntores. Como eu falei na aula passada, os disjuntores ou circuit breakers, na casa de vocês deve ter um disjuntor de luz. Quando está uma corrente, uma tensão, o disjuntor vai lá, cai, você vai lá e segura, né? Liga, religa. Avião é bem parecido, sendo que alguns disjuntores ou circuit breakers não são permitidos você religar, devido ao alto risco de ter um centelhamento e pegar fogo e danificar o seu avião todo. Okay? Alguns sim, você pode, outros não. Tá? Para cada avião tem um manual que vai te explicar de forma adequada. E dentro desse componente, então, os famosos disjuntores, que a gente comentou. E aí, esses disjuntores, passam fios neles, a cablagem e tal, então funcionam relés, né? Que faz com que você tenha potência, faz com que você tenha um circuito de baixa ou alta potência, ele entra e sai, são eletromagnéticos, eles ficam oscilando, você às vezes escuta num avião, tac, 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 ele entrando e saindo. Isso é natural, acontece, principalmente quando vai entrar o gerador, sair uma carga, esse barulho é natural, que são placas que se mexem, se movem, vamos dizer assim, né? E os fusíveis, que são itens muito parecidos com disjuntores, né, que tem uma, uma característica de se danificar no momento em que passa aquela tensão, né? Aquela corrente, tensão e corrente, a mesma coisa, é o I, né? Na regra lá do V igual a RI, a tensão é muito alta, ele desarma, danifica, é igual o carro, vocês têm lá aquele fiozinho no meio, o avião também tem, ok? E cuidado, às vezes vocês no avião querem igual o carro, quebrou, vou lá e coloco. Não, se você não sabe a causa pelo qual aquele fusível danificou, que sobrecorrente que tem ali, você colocar, pode ser que a sobrecorrente volte e esteja ali presente, e você pode até ter um risco de um incêndio. Então, isso tem que ser feito com muito cuidado. E aí nós falamos dos interruptores, falamos também dos indicadores controladores, né? E tudo isso precisa sofrer uma manutenção. Essa manutenção são feitas através de inspeções regulares, a cada X horas, de acordo com cada avião, tem um manual, ou mais rigorosa, não pode ser mais aberta. O fabricante diz que é 100 horas, você não pode fazer com 110, 101, não, são 100 horas, tem um limite. Se você quiser fazer com 80 ou com 90, pode fazer, mas não pode não fazer a de 100 e fazer com 120, com 130. Isso não pode ser feito, ok? Então, você tem essas inspeções e os testes que são feitos. O piloto, por exemplo, faz teste toda hora. Antes de voar, ele testa se o rádio está funcionando, se o radar está funcionando, se o VHF está funcionando, todos os itens eletrônicos, elétricos e eletrônicos estão funcionando. Então, esses testes são feitos. Normalmente, se faz no primeiro voo do dia, para não ter um desgaste muito grande, mas uma vez por dia já é o suficiente. O histórico diz que é bom, né? Porque o mecânico também já fez, na realidade, você acaba fazendo 2 vezes. Tá? Então, tem a manutenção. E aí, já mostrando aqui um esquema, né? Alguém já viu algo parecido com esse slide aí? Sim, eu já vi, assim, até mesmo em alguns automóveis aí o circuito, o esquema Isso. elétrico, né? É bem detalhado hoje. Isso. Então, vocês veem aí vamos dizer assim, a distribuição. Eu cortei aqui, não coloquei toda, né? Mas começa aqui com a bateria, né? Aí você tem o switch, tem essa master switch da bateria que liga e desliga a bateria aqui. Normalmente, essa master switch ela tem uma importância muito grande
nos aviões, né? Uma vez que você desliga essa master switch, que é, como o nome diz, é a master, em teoria você corta a corrente toda do avião. Lógico, se você tem os motores funcionando e tem os geradores vão, e eles estão, caso estejam ligados, você vai ter a corrente do gerador. Mas muitos equipamentos estão ligados diretamente na bateria, que são aqueles equipamentos que precisam funcionar independente se o motor está funcionando ou não. Que equipamento vocês acham que deve funcionar independente do motor estar funcionando ou não? Vocês estão dentro do avião. Vocês dizem, pô, isso eu tenho que ter de qualquer jeito, independente se o motor está funcionando ou não. A energia elétrica, né? Mas do avião inteiro, não. Qual é aquela que fala, isso aqui não dá, eu tenho que ter isso para voar? O altímetro, Se ele instrumento recebe de corrente navegação. elétrica, ele precisa ter energia. Então, provavelmente, esse altímetro vai estar ligado diretamente aonde? Na bateria. Ok? Chama uma hotline, né? Teria que estar ligado, no seu exemplo aí. Que outro exemplo mais vocês teriam? Sistema de comunicação. Sistema de comunicação. Eu preciso falar com alguém, né? O avião vai chegar para pouso, ele tem que avisar, estou chegando, ou vai decolar, estou decolando, enfim, estou voando. Ele não pode simplesmente estar mudo. Poder pode, mas é muito importante que ele tenha uma comunicação com o meio dele, né? Com os outros aviões, ou com a torre de controle, ou centro, né? Ou, enfim, se comunique com alguém. Principalmente E se eu, tiver falha, né, professor? Isso, você com uma pane de motor, você precisa avisar que está em emergência, um sequestro, né? Você precisa avisar. E se você desliga tudo, você desliga essa bateria aqui, essa master switch, você perde tudo isso, né? Então é muito importante esse switch aí que conecta a bateria. Assim também como ele protege. Se você tiver um problema na bateria e você precisa isolar a bateria do restante do avião, o que que você faz? Você desliga a master switch, coloca ela em off. Então, essa master switch é muito importante. E vocês lembram, teve um avião aí que eu citei o exemplo, que sem ela ligada o trem não baixava, o trem de pouso? Sim. Então, em alguns aviões, essa master switch, esse circuito aqui, ele é importante para que o circuito faça funcionar o quê? Uma bomba elétrica, por exemplo. Porque a bomba elétrica, no caso do exemplo que eu dei, ela está ligada nesse circuito, ela está ligada no circuito quente da bateria. Se você desliga aqui, você desligou aquela bomba elétrica, ok? Então é muito importante. Aqui eu coloquei uma série de itens, né, como exemplo. Aqui são os avionics. Alguém sabe o que significa avionics? A aviônica seria toda a parte ali de painel. Alguém chutaria mais aí alguma coisa? São os instrumentos necessários para poder. Os mínimos de instrumento necessário para poder efetuar o voo, não é? É assim, existe uma evolução na aviação e a gente às vezes tem costume de juntar palavras e criar uma nova, né? A gente vai ver no slide seguinte aí, essa do avionics aí, tá? E esse buzz aqui não é o ônibus, não. Isso aqui é uma barra, ok? A barra, como vocês estão vendo aqui. Então, várias coisas estão ligadas, vários sistemas estão, ou equipamentos, ou instrumentos estão ligados nela, ok? Que provém ou do gerador do avião ou da própria bateria, tá ok? Então, muita coisa fica ligada aqui. A gente diz que chama uma barra. Tem avião que chama barra de emergência. A barra de emergência é aquela que existe em um avião onde essa barra está ligada na bateria. Ou seja, como você não apaga a bateria, ela está sempre ligada. Está sempre proporcionando informação aí, sinal elétrico para o rádio, como vocês falaram, né? Para algum equipamento de navegação, para a luz, né? Você é obrigado a ter as luzes de ponta de asa, né? Alguém sabe qual é a cor da ponta da asa aí, das lâmpadas? Asa direita e esquerda? Verde na asa direita e vermelho na asa esquerda. Isso aí. E no barco é o contrário, né? Alguém tem carteira de barco aí? Alguém é arraiz amador aí?
Não. Porra, eu sou, tá vendo? Agora eu posso voar Como é que é? O senhor é terra, ar e água. e só falta o espaço lá, mas esse espaço não tem carteira, então não preciso, posso ir para o espaço. Então, o que se locomove aí, eu tenho habilitação. Meu CHT como é que é? Ar, mar e terra. O navio, o barco é o contrário. Mas, enfim, é bombordo, boreste lá também, assim que chama, né? Mas é importante saber, então, essas lâmpadas, elas provavelmente estão ligadas numa barra de emergência, está ligada à bateria, porque é obrigado a ter essas luzes funcionando. Assim como aquela luz de anticolisão, que é aquela que fica girando, né? Vocês já devem ter visto. Alguns aviões têm elas que são flashes, né? Outros ficam só girando vermelho, piscando. É obrigatório. Sem isso, em teoria, você não pode decolar. Uma lâmpadazinha dessa põe o seu avião no chão, porque você precisa ser identificado durante o táxi e voo também. Que um avião pode ver você se aproximando ou se afastando, dependendo da lâmpada onde ele está vendo, é lá direita ou esquerda. Ok? Então, essa barra de emergência ela é muito importante porque ela é ligada à bateria e garante, vamos dizer assim, é a maior garantia de que vai funcionar. Mesmo que você perca os dois motores, você sempre tem uma carga na bateria. Nesse caso, a bateria, nesse exemplo, está aqui embaixo. Às vezes, a bateria do avião dura 20, tem autonomia de 25 minutos, 30 minutos, dependendo do avião, ok? E dependendo do tempo, da idade da bateria, tá? Da condição de conservação dela e tudo isso, ok? Dúvidas até aí? Então, aqui tem, ligado aos aviônicos, tem o Dome Light, que é a luz que fica em cima ali na cabine, né, para o rádio, luz de navegação, essas que eu falei, vermelha e verde, né? Aqui é do trem, né? Do controle lá da bequilha, tem o do rádio, tem da porta, aqui tem do bomba de vácuo, que é essa bomba aqui, tem instrumento de temperatura, dependendo do seu avião, ele tem vários instrumentos que precisa de iluminação à noite, ou de dia também. Porque de dia, se você entra em voo instrumento, escurece tudo, você vai precisar de iluminação. Ok? Vocês já voaram aí com tudo escuro? Não. 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 Então, quando vocês entrarem num voo por instrumento e dentro de nuvem, fica tudo escuro. Você precisa acender a iluminação do avião como se estivesse de noite. Então, tudo isso tem que estar funcionando, tá ok? Muito importante. E aí, como a gente falou dos circuit breaks, esses aqui são exemplos de circuit breaks, tá vendo? Esses pretinhos aqui, ele tem dois vermelhos aqui, rodeados de vermelho. Normalmente, esses que estão rodeados com alguma cor ou algum tipo de diferença dos outros, significa que você não pode resetar, ok? Ou é para diferenciar bem. E aqui tem o 5, 21, é a amperagem que ele tem lá, para facilitar a manutenção na hora de trocar. Aqui em cima, nesse exemplo, é onde você tem a master, né, que é on-off on, tá ok? E tudo que é equipamento tem um circuit breaker. Você vai ver que tudo tem um disjuntor ou um circuit breaker que pula ou fica preso ali para funcionar. É uma maneira de garantir que você não tenha ao ter um curto, né, uma sobrecarga, não danifique o avião ou pegue fogo no avião. Então, ele pula, desarma, a corrente para ali. Ok? Então, você vê aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai dar 20, 30, 50 e por aí vai. Tem avião aí que você vê a parede inteira ali, o Boeing, por exemplo, 737, atrás da cadeira do piloto, do copiloto, é tudo circuit breaker. E você não vai decorar, mas você vai com a lanterna iluminando, procurando para ver qual que é que quando ele salta, o que significa que acontece, para saber qual sistema que está fora também. Okay? E aqui, como diz, ele protege de sobrecarga, ou seja, se você tem uma sobrecarga, ele pula fora e fica para fora aqui. E ele não, aqui não acontece nada, ele simplesmente sai fica ali, não cai, mas ele simplesmente deixa de fazer o contato com deixa de permitir que a corrente passe ali e circule normalmente. Ou seja, por trás de todo esse painel tem uma corrente elétrica passando que faz com que funcione os equipamentos.
Nesse caso aqui, você tem a bomba de combustível, o aquecimento do pitot, tem aqui o anti-ice da hélice, né, próprio anti-ice. Aqui o turn coordinate, que é o famoso pó e bola, que é aquele que fica o aviãozinho inclinado para cá, tal. Quantidade de combustível, indicação de quantidade, que você precisa saber. Stall warning, que é o aviso de stall. Vocês sabem o que é stall? Sim. Quando perde a sustentação. O stall nada mais é, como o nome diz, é a perda, né? Perda de sustentação. Então, tem avião que o avião não estola. Ele te dá um aviso e tem o stick shake que joga o avião, o manche para frente automaticamente. E são aviões mais modernos, né? Os mais antigos não tem isso, não. Ele treme, pá, pá, apita, toca a buzina e cai. E cai uma asa, cai outra, você entra em parafuso e vai embora. Mas ele tem esse aviso aqui, tá ok? Esse aviso aqui também tem, ele tem que estar funcionando. Aqui do trem de pouso, landing gear, se isso aqui está fora, provavelmente seu trem de pouso não vai acender a luzinha, não vai baixar. Aqui rádio, né, nesse painel aqui ele tem 5 disjuntores de rádio. Marking beacon, que é aquela luz que diz onde você passa por cima de um marcador quando você está fazendo um procedimento de instrumento. Aqui é o radar. Quando o radar está funcionando, ele está funcionando aqui. Está pressionado, se ele estiver fora, o radar não funciona. O giro, né, do que eu falei, parecido com o pó e bola lá, que aqui vem o horizonte, você tem lá o horizonte, ele tem a cor azul em cima e marrom embaixo, normalmente. E você tem ele, o grande, e tem o reserva. E você é obrigado a ter o reserva sempre. Você só decola, se não tiver o reserva, você não decola. Então, ele tem um giro que funciona de forma com corrente alternada normalmente, dependendo do avião, ele pode usar um inversor para ser contínua, alternada. E se tiver em pane, ele pula ali, você vai ter um horizonte, um giro, né, que não vai estar operando, você não vai poder voar com essa referência para um voo instrumento, ok? Vai ter que voar visual. E aqui tem o piloto automático, a AP normalmente é autopilot, ok? Aqui tem a bomba do trem, aqui trim, que é o compensador, o farol de táxi, farol do trem, o strobe, que são aquelas luzes que ficam piscando, luz de navegação, de cabine, que deve ser alguma dentro do avião, aquelas luzes que ficam, e de rádio e instrumento. Esse aqui ele englobou tudo num só. Ok? E se vocês olharem aqui, lights, esse painel ele separou como lights, aqui geral, né? Aqui geral também, aqui mais rádios e aqui eletrônico, para facilitar o piloto onde ele procura, dependendo do que saltou a luz que acendeu, ele vai lá se foi o brake que saltou ou não, se ele pode resetar ou não o brake. Isso normalmente tem nos manuais do avião, no checklist, dizendo qual é o procedimento que ele está autorizado a fazer, o que ele pode adotar. Ok? Estamos bem até aí? Aqui mais um exemplo de distribuição de circuito, né? Você tem aqui a barra de corrente contínua, você tem a bateria do avião, ela sai corrente contínua. Mas existem equipamentos que não funcionam com corrente contínua, funcionam com 115, que é mais tradicional. E aí, para você transformar essa corrente contínua em corrente alternada, o que eles utilizam? Diz aí. Diz aí, Marcelo, tudo bom? Que o avião utiliza o que para transformar a corrente contínua em alternada? Vamos lá, ajuda aí. Bom, normalmente as fontes têm uma ponte retificadora, né? Não sei se é o. É o inversor. É um equipamento chamado inversor que ele transforma essa corrente contínua em corrente alternada, ok? E alguns equipamentos são abastecidos com essa corrente alternada. Por construção, eles não funcionam com corrente contínua. Normalmente são equipamentos mais fortes, mais robustos, que funcionam com corrente alternada. 99% dos aviões têm inversor, corrente alternada, ok? Não é só a corrente da bateria. Então, um exemplo simples, mas para entender bem que você tem essa corrente alternada, ou desculpa, contínua, passando por um relé aqui, né? Que ao ser ligado o inversor, ele se transforma em corrente contínua. Por construção, o avião tem isso aí. Porque os equipamentos
do avião, ele às vezes tem fabricantes diferentes. Você tem um rádio que é de um fabricante Collins, o outro é da Honeywell, o outro é da inglês, o outro é francês, e cada um funciona de um jeito, com uma carga diferente, mas normalmente eles buscam operar com 115 volts, ok? E a corrente às vezes fica lá 24 até 28 DC, depende da bateria e depende da carga do avião, tá bom? E é muito importante saber isso, porque na hora que você vai dar partida no avião, se a sua bateria estiver muito fraca e for um motor a reação, a temperatura sobe muito. E se for for um motor a pistão, a bateria muito fraca, ele não tem força para dar para. A gente vai ver um exemplo ali de magneto e vela, ele não tem condições de girar o motor. Então é muito importante ter aí conseguir identificar qual é a voltagem da sua bateria. Para isso você tem instrumentos dentro do avião que quando liga, você gira a chave do avião, que o avião tem chave também, né? Você vê lá a voltagem. Tem aviões mais modernos, é tudo digital, né? Nos avionics aparece lá o digital, qual é a voltagem do gerador, do inversor, e todas as outras informações elétricas estão ali, ok? Assim como de temperatura, pressão hidráulica, pressão do óleo, motor, tem tudo. Aqui, só para facilitar um pouco para vocês, parece até um carro, né? E não fica muito diferente, não. Então, um sistema de ignição convencional. A gente tem aqui a bateria do avião, né? Como sempre, tem uma bobina. Condensador pode ser eletrolítico ou não, né? Quem conhece bem condensador sabe qual é a diferença. Ele segura a carga e vai soltando aos poucos, ou ele solta de uma vez. Ele tem aviões mais antigos, tem platinado, que abre e fecha, né? E as velas? As velas, à medida que ela vai dando a centelha, esse distribuidor aqui, que é onde fica o magneto, ele vai girando e vai girando o motor. E isso vai ele é eletromagnético, então ele vai e volta, vai e volta. A gente vai mostrar no outro slide, que vai facilitar melhor. Aqui sim, vocês vão entender melhor o magneto. Tem o norte-sul, né? Que chama magneto, porque ele é magnético, né? Então tem a potência aqui, o power generator. E aqui, à medida que a vela vai mandando, esse rotor aqui gira e vai acionando a vela que ele quer que dê a ignição. Só que isso é muito rápido, então praticamente elas estão o tempo todo sendo acionadas aí quando vai dar partida no motor, tá ok? A gente falando é muito fácil, né? Parece que dá um intervalo muito grande, mas não é pá, 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 isso é bem rápido. Então, esse magneto para avião a pistão, vocês que vão fazer cursos aí, alguns já estão voando, né? Já tem alguém voando aí já, né? Não sei. Sim. Mas quando vocês forem voar, vocês vão chegar na cabeceira e fazer o teste de magneto. Aí vai gerar a chave, aí tem o magneto esquerdo e direito, né? Aí vê se ele pode cair no máximo, aí tem lá 75 RPM. Se cair mais que isso é porque está ruim e tal. Volta, faz uma limpeza de vela. Aí o cara faz uma limpeza de vela, o magneto não cai. Pô, então era só a vela. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes as duas coisas estão ruins. Então você vai tendo que testar, chama o mecânico vai te explicando como é que faz. E aí a ligação que a gente vê na cabeceira do magneto está caindo e ao fazer a limpeza ele para de cair é por conta disso aqui. Se a vela está suja ou está com a mistura muito pobre e tal, não dá a centelha direito, aí o magneto, quando você desliga um para testar o outro, ele cai muito. Então, esse é um motivo pelo qual, se você fizer uma limpeza de vela e tirar um magneto, o outro funciona bem. Normalmente, você tem 2 magnetos para cada, porque é como se fosse um reserva, porque se um perder, você ainda tem outro para segurar. Normalmente é o magneto esquerdo e o magneto direito, ok? Então, é importante vocês saberem que existe isso. E aí, como é professor, que é... Pois não? ali no slide anterior, esse condensador, no anterior ainda, ele tinha uma simbologia, que parece um capacitor. Seria o mesmo princípio de funcionamento? É o mesmo princípio, é o que eu falei. Você tem desculpa, você tem um capacitor, um condensador, capacitor eletrolítico ou não, ele segura a carga só para manter para o platinado. Mas isso já Entendi. é coisa bem antiga, né? Isso aqui eu estou falando de princípios, né? Hoje em dia você já Aham, não tem muito mais isso. Nem tem mais platinado praticamente, né? Você já vem direto lá no magneto, tá? É só entendi. para vocês entenderem. Mas o princípio é o mesmo de um carro, ok? O conceito é muito parecido. Alguém lembra aí que o carro tem platinado? Alguém lembra disso?
Os Fuca velho tinha, né? Aqui, ó. Ou O platinado, ele encostava isso aqui, lembra disso? Contato aqui. qual que é a Quando função dele, professor? Tipo, por que ele que ele fecha tá o nisso? contato, ele fecha o contato. Ele simplesmente ele fecha o contato e deixa passar o sinal para o distribuidor. Então, o que que acontece? O Ah, platinado ele corta o terra. é isso aí. Se ele tiver aberto, ele para de passar o contato. Você não tem mais sinal para É vela, não igual tem mais chuveiro. nada. Oi? É igual Entendi. chuveiro. É igual. Então, o cara bolou esse platinado. Eu tinha um Dodginho 1800. Vocês já ouviram falar desse carro? Sim. Eu fiz uma viagem uma vez, aí o platinado queimou, porque ele encostava ali no outro, deu um mau contato ali e tal. O que que aconteceu? Na estrada, né, de noite e tal, consegui achar um mecânico num posto de gasolina, ele foi lá, lixou, mas mesmo assim não conseguia. Mas ele falou assim: o seu problema não é o platinado, é que ele está com uma folga muito grande. Aí eu peguei uma caixa de pasta de dente, coloquei ali do lado, ele falou: ó, vai com isso aqui, mas à medida que trepidar, ela vai sair, teu carro vai morrer. E não dava outra, a cada, sei lá, a cada 10 quilômetros eu tinha que abrir o capô e lá botar papel de novo, papelão até chegar. Imagina quantas vezes eu parei para esse platinado poder colar um no outro. Agora, ele estragava. Se aquele contato estragasse, já era, você tem que trocar o platinado. Mas isso já E não se tem mais, né? deixasse Não, direto, ele esquenta a bobina ele dele. esquenta, não, e ele esquenta ele mesmo, ele derrete o contato dele. Então ele não Pois podia é, esquentar o tempo todo. Não dizem que é um podia, terror isso aí, né? então ele não podia estar em contato ad eterno. Então, mas aí vocês não vão ser mecânicos, vocês só precisam saber que existe, né? Que é uma possibilidade que pode estar acontecendo ali dentro do sistema, tá ok? Na realidade, você na cabine não consegue descobrir o que que é isso. Você consegue, por exemplo, um magneto caiu, além do que a legislação lá daquele avião permite. Vamos fazer uma limpeza de vela aqui, de repente é por causa da vela. Aí você faz a limpeza de vela, te desliga o magneto, vê que o outro não, vê que ele caiu pouco. Então tem grande chance de ser a limpeza da vela. Tem grande chance. Aí às vezes você decola, nem aparece nada. Mas quando você volta, faz o cheque de novo, cai de novo. Então o magneto pode estar com uma pane intermitente também, ok? Então existem manutenções que vão te dizendo aí, apontando o que que é a pane. Então é importante saber que existe isso você, como piloto, você está ali dentro, você dá a partida, avança a manete, liga os magnetos e vamos embora. Mas tem que entender que se você perde um, desliga um sem querer, ou corta a mistura, ou reduz a mistura muito, o que que afeta o seu motor, tá ok? Estamos conversando? Distribuição de alta tensão. A gente falou lá que tem a bateria, depois você tem os inversores, né? Então você tem corrente circulando no avião. Aqui, se você olhar, esse está aqui o eixo do motor, né? Você tem aqui as válvulas superiores aqui. Então, o magneto esquerdo é ligado a essa vela, o magneto direito. Então, eles fazem, por construção, o esquerdo para um e o direito para outro, para você, se você não perder tudo de uma vez. É só por isso, ok? Então, ele é acionado pelas válvulas. Então, cada magneto é responsável por oferecer corrente a todos os cilindros. Então, ele vem e manda para todo mundo. Mas se ele perder, o outro consegue dar para corrente para todo mundo. Mas vai distribuir como? Dependendo da idade do seu magneto, ele não vai dar conta de distribuir essa alta tensão para o motor. Você vai ter um motor com uma potência reduzida. Às vezes o avião está voando, aí de repente cai a RPM, ele teve uma pane de magneto. Ele agora só está com um magneto, só com o direito, o esquerdo, perdeu o esquerdo. Ele vai funcionar, mas vai funcionar precariamente. Não vai parar o motor, mas ele vai funcionar precariamente, ok? Porque o magneto ele foi feito para dar corrente para todos os cilindros, mas você tem dois. Quem tem dois, beleza. Agora, se você tem um, já reduz bastante. E pela idade do avião, pela idade de tudo, você já não tem mais aquela mesma potência. Provavelmente é melhor, você vai ter que voltar o mais rápido possível para pouso, para não ficar correndo o risco de perder o outro e não ter potência, ou para remeter, ou para subir, sei lá. Provavelmente você vai voltar o mais rápido que puder. E as duas velas de cada cilindro, nesse exemplo aqui, deve ser conectado a magneto. Então, ela é ligada a um magneto diferente do outro. Para quê? Para que você tenha um magneto sempre abastecendo uma vela. Ok?
Não é só para... você, às vezes, tem geradores do avião. Você tem gerador do lado direito e gerador do lado esquerdo. Gerador do motor direito abastece coisas do lado esquerdo e o esquerdo do lado direito. Porque se você perder o motor, o outro consegue abastecer a parte elétrica do outro lado direito ou do lado esquerdo. É uma forma inteligente de usar a distribuição caso tenha uma falha. Ok? Entenderam aí? Sim. Bom, então, como a gente falou, dentro desse sistema de distribuição, o sistema de distribuição controla a sequência da ignição das velas. Ela 1, 2, 3 e tal. Isso inclui o quê? O rotor e o capô distribuidor, todo aquele circuito que nós vimos lá na frente. E o funcionamento? Você tem o distribuidor e o rotor, que está incluso aí nesse primeiro slide. Ele distribui essa alta tensão para cada vela. Ou seja, você sempre vai ter, ou vai ter que estar, no caso de motor a pistão, preocupado com a vela, com a ignição daquela vela, ok? E o rotor. O que pode acontecer? Você tem um rotor partido, você tem uma vela que já está desgastada, ela suja. Cada problema desse vai fazer com que o seu motor não consiga produzir a potência que ele deveria produzir. E lembre-se disso, não dê chance para a bruxa. A bruxa ela está na asa do seu avião sempre, esperando. Ele vai errar, ele vai esquecer e eu vou derrubar esse avião. Toda vez que você faz pouco caso desses conceitos, a bruxa cresce dentro do seu avião, ok? Ela vai derrubar você. E isso eu não gostaria de fazer nenhuma investigação, uma vez que agora vocês são meus alunos aqui, né, lá no futuro, vocês vão lembrar, não dê chance para a bruxa. A bruxa você não consegue ver, mas ela está lá no seu avião, está lá na ponta da asa. À medida que você vai fazendo coisa errada, ela vai saindo da ponta da asa, vai se aproximando da cabine. Quando você faz tudo errado, ela está do teu lado ali. Aí, bicho, já era. Vocês estão dentro do acidente, ok? Então, a manutenção, como a gente falou, periodicamente se faz inspeção e também ajustes, né? Todo avião ele precisa ser ajustado, RPM. Para você ter uma distribuição correta, o motor, a manete está lá atrás. Qual é o mínimo? Tem avião que normalmente é 850 RPM, tem avião que é 1000. Então, avião menos que 300 RPM é muito difícil. Por quê? Para poder garantir que ele gere energia para você. Ok? Isso é de fábrica, né? Não é, gera ruído, tem consumo, né? Você precisa de freio, precisa de um parking brake, né? Um freio de estacionamento ou pisar no freio, no pedal. Então, você precisa sincronizar todo esse sistema interno dele para que você tenha uma rotação adequada. Imagina você que, se ele estiver desordenado, você vai ter que botar muito RPM para poder dar energia. E aí você faz ruído. E hoje em dia tem uma preocupação de ruído. Você não pode fazer ruído em alguns lugares. Tem um limite máximo de ruído, uma zona de ruído nos aeroportos. E na decolagem também. Vocês já ouviram falar disso? Tem aeroporto, por exemplo, o Boeing 707, ele já há nos Estados Unidos só 1 ou 2 aeroportos que ele voa. Os outros ele não voa mais, é proibido, pelo Sim, nível de ruído dele. o Ok? Concorde, né? Não podia voar supersônico em cima de cidade, né? Pela Assim. zona, como é que a gente chama? Zona de ruído. Então, chama ali é uma condição que a parte de proteção do homem, né, do ser humano, viu que o excesso de ruído traz desgaste, traz problemas mentais, distúrbio, dano à audição, e tem um monte de coisa, né? Pássaros também, dano à fauna, né? Você tem hoje, todo mundo fica... Ninguém quer o avião, mas todo mundo quer o avião. Antigamente, você construiu uma pista, todo mundo morava do lado da pista. Hoje você tem uma zona de proteção de aeródromo, você não pode, até uma distância X, construir nada. Nem prédio, nem casa, nem nada. Antigamente o cara construía na cabeceira. Haja vista aí o Congonhas, né, que você tem aí do lado da pista de pouso, você tem uma rodovia, tem casa, apartamento, prédio, tem de tudo ali. Porque antigamente não tinha essa preocupação. Alguns aeroportos desses urbanos você só pode voar até uma determinada hora. Depois das, se não me engano, 11h30, por aí, Congonhas já não pode mais decolar nem pousar, por conta da proteção. E como a gente falou do sistema de iluminação, a gente tem aqui, num avião aqui, o vermelho, que é a luz vermelha na ponta da asa, que é o lado esquerdo,
a luz verde, né, do lado direito, o farol de pouso, normalmente fica por aqui assim, e o de táxi. Algumas aeronaves têm mais faróis aqui, baixam outro aqui, baixam aqui, tem uns que tem uma quantidade maior de iluminação. Lembrando que quando você tem uma iluminação aqui, se o ângulo de ataque do avião for maior ou menor, ele ilumina menos ou mais para o objetivo que ele quer chegar lá na pista. Então, se ele não estiver na rampa certa, ele não vai iluminar a pista onde ele gostaria que iluminasse, tá ok? Lembrar disso. Chama luzes de anticolisão, normalmente tem uma em cima e uma embaixo, ok? E elas são obrigatórias, né? Essas luzes de navegação ou posição, e em cima é uma branca. O barco também tem uma branca. Então, essas lâmpadas aqui, ninguém decola sem elas, ok? Esse sistema de iluminação aqui é obrigatório. Beleza? Aí vem o termo aviônica, que o Divino falou lá, né? É isso aqui, ó, é eletrônica de aviação. Esse cara escreveu aqui, eu peguei da Unesp aqui da BR, da unesp.br, está aqui, a cola está aqui embaixo. Ele escreveu isso, que é uma combinação de campo da ciência, cartilha de maturidade do século XX. Ou seja, à medida que a aviação foi evoluindo, lá do 14 bis e mais para frente, e os grandes inventores, como cientistas, né, Benjamin Franklin, o Ampère, James Clerk e o Faraday, que tem aquela gaiola de Faraday, Thomas Alva Edison, o cara que inventou rádio, o Nikola Tesla, entre outros, eles começaram a criar equipamentos. Então, esses equipamentos eletrônicos, né, usados na aviação, eles chamam de avionics, são os aviônicos. E o brasileiro, em português, chama aviônico também. Não mudou o termo, podia chamar, sei lá, equipamento eletrônico de aviação, mas não, chamou aviônico, como no mundo inteiro chama aviônicos, ok? Entenderam aí? Ok, Divino? Alô? Opa, entendi sim, professor. Muito bem, ficou bacana, ficou bem esclarecido. Tá. É só uma fusão. Isso, eu generalizei ali tudo, mas o senhor foi lá e fragmentou a coisa. Isso. É só uma fusão aí, tá bom? Mas é importante a gente saber, porque às vezes a gente acha que um simples radinho lá não é. Não, é um aviônico, sim, porque ele usa para a parte elétrica e para aviação, ok? Aqui são os exemplos mais modernos, né, de iluminação e aviônicos. Esse aqui do lado esquerdo, como eu falei, você tem o horizonte, que é azul, normalmente a terra é marrom. Aqui você tem informações de velocidades, que você tem informações de altitude, tem vários, de VOR que está acoplado, a bússola aqui na frente, né, magnética, e outros formatos, um pouco maior. E aqui também você pode trazer para cá várias informações, como, por exemplo, o radar ou o mapa de navegação. Hoje em dia, o piloto ele é um gerente, um gestor de equipamentos. Uma caixinha dessa aí, você tem 10 sistemas aí dentro, e esses botões aqui vão comandando o que você quer que apareça aqui. E lembrando, é tudo pequenininho. Isso aqui é replicado. Quando você tem 2 pilotos, você tem, às vezes, o painel é no centro, mas replica na esquerda e replica na direita também. Ok? Para ter uma garantia maior de que todos estão vendo. Mesmo assim, vocês lembram do acidente que eu investiguei aí, que eu falei da Gol? Sim. Sim. Pois é. Tem um equipamento lá que aqui dizia assim, normal. Ele vendo lá o TCAS, né, tal. Mas o normal não era normal que estava funcionando. Lá aparecia off, e o normal aqui era a indicação da antena do radar. E ele achou, por exemplo, que aquele normal era a indicação do TCAS, que o TCAS estava bom. E, na realidade, a informação era do quê? Era do radar. E a antena estava na situação normal. Quando ela estava para cima, estava above, e quando estava para baixo, estava below. E quando ela estava na horizontal, chamou normal. E quem não está familiarizado com o avião, confunde as informações de confunde o que aquela informação está querendo dizer.
Às vezes ele mistura essa informação do radar ou do TCAS. Então ele precisa estar familiarizado com o avião para não confundir, ok? E esses quadradinhos pequenos, por exemplo, vocês terem uma ideia aqui, está vendo aqui esse quadradinho menor aqui? A informação de luz do TCAS vinha numa metade de um retângulozinho desse aqui. Você imagina uma metade de uma luzinha dessa piscando, você nem vê. O cara tinha que olhar para lá e saber que tinha uma luz ali piscando. Se ele não está acostumado, ele não vê. E se tiver claridade do sol, tal, fica mais difícil ainda. Então, é muito importante estar familiarizado com todos os painéis que existem nos seus aviões. E você tem aqui, como eu disse, raios catódicos, tela de LCD, tal, touchscreen. Tem avião que aparece o checklist todo aí na tela. À medida que da pane aparece, ela aparece também. Tem modernidades aí. Tem aviões, principalmente aviões militares, você vai com uma pastinha e instala ali o HD, ali, o disquete, e aparece toda a tua navegação ali, você vai embora, não tem mais nem papel. Aparece tudo ali. Então, vocês vão ver no futuro, vocês vão voar avião maior aí, Boeing, né? Você vai programar toda a navegação ali no teclado e vai aparecer toda a tua rota aqui assim, tá vendo aqui? Toda a tua rota aqui bonitinho, o cara não faz mais nada. Agora, perdeu aquilo, você vai ter que ter um mapa, por isso você precisa saber o fundamento, começar lá no aeroclube, né, voando, porque no dia que isso aqui falhar, você precisa saber como é que voa sem isso aí. E existe uma preocupação muito grande hoje, né, a gente que investiga, que é esses pilotos que não são tão antigos, já entraram no simulador, no Flight Simulator, bababá, babá, e já não usaram papel. Mas um dia esse equipamento vai falhar. No dia que ele falhar, eles têm dificuldade de usar o papel. Ok? Isso é possível? É possível. Então, no Aeroclube, normalmente você começa com papel, depois passa por esse equipamento. Se você voar nos Estados Unidos, for fazer o curso lá, tem tudo lá no teu telefone, no teu iPadzinho lá, tem toda a tua navegação. Você voa ali, você vê o seu aviãozinho voando ali. Aí você vai para casa e estuda todo o teu voo ali que você fez. Está lá gravado. Isso, na minha época, não tinha nada disso, não tinha nem celular, né? Na época que eu comecei a voar. Hoje não, hoje você voa assim. Então, vocês têm a obrigação de voar melhor do que eu, né? Ok? Mas precisa conhecer os fundamentos, tá bom? Aqui até aí? Ok. Beleza. E aí existe uma preocupação que eu sempre tenho nas aulas, que vocês necessitam não decorar, mas saber que existem documentos. Então, alguém já deve ter escutado, isso aqui é a ata 21, é a ata 57. O que é isso, né? A ata é o Air Transportation Association, que tem uma correlação e diz que para cada sistema, por exemplo, ar-condicionado, chama ata 21. Ele escolheu esse número lá. Então, quando ele fala ata 21, é tudo sobre ar-condicionado. Então, como é que funciona, como é que tem que funcionar, quais são os limites, tudo está ali. Então, os aviões, as empresas aéreas, possuem essa documentação, é obrigatória, e a manutenção só conversa com isso. Conforme a ata tal, a ata aí depende do sistema, tem um número agregado, no caso, sempre combustível é 28, asa 57, ali ar-condicionado 21, ele coloca e diz. Aí o cara, tá, então ele fez de acordo com esse documento, que é essa Air Transport Association, que é no mundo inteiro. Então, o mundo inteiro utiliza essa ata. Com algumas exceções de alguns países, mas a maioria, aí 99%, utiliza a ata, ok? Então, quando você for fazer manutenção no seu avião, você vai perguntar que ata que ele cumpriu para fazer essa pane aqui. Foi ata tal. Eu, cara, não, mas essa ata aqui não é ar-condicionado, não. Isso aqui é pressurização. Será que não é uma outra? Não, tem que ser as duas. Então, você pode discutir sabendo que existe um documento que está associado à manutenção, ao reparo, vamos dizer assim, a inspeção dos sistemas do seu avião. Ok? Vocês conheciam isso? Não conhecia. Não. Muito bom. Então é muito importante conhecer isso, ok? Eu diria até que é uma boa questão de prova isso. E essa ata, como o nome diz aqui, ó, ela do sistema Avionics, aumentaram para além do seu segmento inicial, que está em azul aqui, tá vendo? Sistema da aeronave, aí tem aeronave, treinamento, suporte, facilidade personal. Vem de aeronave, aí vem
Avionics, aí tem a 22, que é Autoflight, piloto automático. Aí tem comunicação, Recording Indicated, Navigation. Então, cada número desse vai dizendo uma ata que corresponde à aeronave no caso de segmento. Tem a parte elétrica, tem a parte de interiores, acomodação, banheiro, o galley, né, equipamento de emergência, de sinalização, trem de pouso, landing gear, né, comandos de voo, controles, combustível, né, power control, fuselagem, tudo do avião está documentado. E todos os itens fazem parte de um sistema. Perfeito? Perfeito. Então, toda vez que você tiver uma dúvida, que saber, como é que você procura, qual é a ata desse sistema? Vai lá ler. Aí lê lá e diz, isso aqui funciona assim, assim, assim. Não está funcionando assim, não. Então deveria estar, sei lá. Você vai pesquisar e você passa a ser a tua Bíblia, que na realidade é o mecânico que faz isso, a área de manutenção que faz isso. Ok? É como se fosse um manual daquele sistema, professor? Manual de forma internacional que diz o que tem que ter naquele sistema. O que todo mundo deve fazer igual, né, para Tem que garantir seguir aquilo ali. Como se fosse aquelas normas ABNT. Isso, mal comparando, seria uma ABNT da manutenção. Okay? Então, e a FAA, o ANAC, tudo isso tem essas atas aí. Então, todos os aviões seguem alguma coisa que está na ata lá, né? O cara não pode criar uma coisa que não esteja ali. Se ele quer fazer uma coisa que não esteja, ele tem que pedir para incluir no avião dele, no manual dele, da empresa, isso aí, alguma coisa a mais. Mas não pode a menos, só pode ser a mais. Ok? E lembrando que lá naquela parte elétrica, na distribuição, que eu falei das barras, lembra da barra que vinha da bateria e tal? Passou a se criar um conceito de barras para facilitar a manutenção do avião, ter vários benefícios que a gente vai ver no outro slide. Então, por exemplo, você tem um avião pequeno, o cara vai ali, tira um rádio, né? Pega outro aí, coloca ali, né? Um avião grande não dá para ficar fazendo isso. Então, ele tem, dentro desses barramentos, ele tem aqueles slatzinhos para cada sistema aqui, ó. Computador primário, de voos primários, piloto automático, AirData, informação de AirData, né, de dados de voo, atuador de controle eletrônico, e por aí vai. Proximidade, funcionamento do flap, slat, dados de motor, tudo isso. Todos essas caixas, vamos dizer assim, esses frames, eles eles conversam entre eles através dessas barras. Porque você tem um avião que uma informação serve para outra. Você, quando tem aqui aqui você não tem tudo aqui? Como é que chega essa informação aqui? Ele vem dessa conversa que aparece aqui, entendeu? Que vem desses barramentos, né? Então, esses barramentos mostram as informações do que está acontecendo com o seu avião. Por exemplo, o Flight Data Recorder, você tem o gravador de voo, os dados de voo, dados de manutenção, que é a famosa caixa preta, né? Que você vai lá e tira, ele está ali. Você não desmonta o avião inteiro, você tira toda aquela caixinha, que são os famosos LRU, que é o Line Replacement Unit. Você tira só aquela unidade, substitui se ela tiver com um problema por uma outra e vai embora. Isso, vocês vão escutar falar muito desse ARINC, que é Aeronautical Radio Incorporated, que é uma organização que nem tem, sabe, que a gente falou da BNT, ATA, tal, que é uma referência. Essa barra aqui é ARINC 534, ARINC 22, aí o cara sabe que é uma referência. Então, então isso aqui funciona com tantos volts, tem uma potência, tantos bits, tantos bytes, então é toda uma referência. E essa LRU, vocês já devem ter visto filmes aí que o cara vai lá, tira só uma caixinha, pega outra e coloca no avião e vai embora. Já devem ter visto isso aí, não já? Vou contar um exemplo para vocês. Eu estava uma vez num porta-aviões aí americano, norte-americano, Nimitz. Já ouviram falar desse porta-aviões? Famoso, né? Então, a Força Aérea Brasileira
faz um acordo com a Força Aérea, com a Marinha Americana, e a gente fazia voos de treinamento junto com eles. Então, eu fui no helicóptero de uma fragata até o sul da Bahia, de lá de helicóptero fui para o porta-aviões para o Nimitz. Aí fiquei lá uns 15 dias. E voei no avião deles. Voei lá no S3, tal, pousava, decolava, né? Eu era o Top Gun da época lá, como é que é? O Tom em Crise. E a gente voava lá. Então, você ter uma ideia, fui fazer um voo que estava o piloto, comandante do avião era o comandante do esquadrão. E a gente era brasileiro, ele é americano, fazendo aquele voo de cortesia, né, mostrando o avião, como é que era, a modernidade e tal, todo um avião sofisticado. E aí, na frente da gente, tinha o Tomcat, que é aquele F-14, tinha outro, o Intruder, o A6, e ali o porta-aviões, um decola, 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 um atrás do outro, não tem tempo para dar pane, não tem nada. E o nosso avião deu pane. O comandante ficou muito triste, porque ele era o comandante do esquadrão, eu era um estrangeiro, né, ele pagando aquele mico ali. E aí tinha um Tomcat na frente da gente, nós fomos para o final da fila. Quando a gente chegou no final da fila, entrou um mecânico, perguntou: o que acendeu aí? Acendeu essa luz aqui. Ele veio com essa caixinha aqui, que a gente falou aqui, essa LRU, tirou e colocou outra luz, pum, apagou, aí entramos na fila de novo e decolamos. Fomos catar submarino, volta. Então, essa LRU, chega lá, o cara tira isso aqui, bota aquilo ali e tal. Chama esse Line Replaceable Unit, ok? Isso tem uma vantagem, que a gente vai listar aqui. Ela tem referências como essa tal da ARINC aqui. Então, para cada uma delas, tem a ARINC 422, 543, segue esse padrão. Por quê? Porque quanto mais parecido um do outro, mais barato fica para as empresas aéreas. Então, eles buscam equipamentos que são bem próximos para não se gastar muito. O ideal de uma empresa, às vezes, é só ter um tipo de... Por exemplo, ele voa Boeing, só tem Boeing, não tem Boeing e Airbus. Imagina você manter um estoque de Boeing, de peças de Boeing, estoque de peças de Airbus, mecânico, um curso de um, curso do outro. De repente, o cara troca, pega uma peça dessa de um avião, bota no do outro. Isso acontece muito. Então, essas padronizações ajudam muito na segurança de voo, ok? Entenderam até aí? Sim. Sim. Inclusive essa questão aí o senhor frisou aí sobre trocar uma peça. As empresas aéreas trabalham com essas operações aí de embarque de passageiro com um tempo muito reduzido. E aconteceu uma vez lá em Belo Horizonte, o mecânico fez a troca, estava programada uma troca de pneu do trem principal, e ele esqueceu de colocar a trava na ponta de eixo. Então, quando a aeronave decolou, perdeu uma das rodas ao recolher o trem e pousou aqui em Brasília somente com uma roda. Né? Por sorte, a roda que cai é a que está ali para baixo, então não tem um perigo muito grande, né? Então é isso. Nesse exemplo aí muito bem colocado, é onde a gente verifica a funcionalidade desses assuntos que a gente está contando. Não se admite mais ficar, abre o capô, vê o cara todo sujo, desmonta avião, aí você vê o cara todo limpinho de branco, né? Trocando ali uma peça, pega uma caixinha dessa, uma placa, troca, substitui, é assim que funciona. Lógico, num aeroclube é mais barato, não é isso. O mais barato é o cara abre o capô mesmo, troca ali, aperta uma válvula, desaparafusa, parafusa de novo, tá? Mas aviões mesmo, grandes, empresas aéreas, até porque tem tempo de espera, né? Ele pousa, desce passageiro e já vai subindo outro, ele tem que decolar, ir embora para poder ganhar dinheiro, senão ele perde dinheiro. Então, precisa ser feito assim, ok? E quais são a importância para um exemplo aqui que eu peguei do Boeing 737? Alguém poderia me dizer um exemplo na manutenção do Boeing, essas LRU, isso que a gente falou? Quem pode dar um exemplo aí? Eficiência. Lê para mim aí, Marcelo, por gentileza. Eficiência. Eficiência
As LRUs permitem procedimentos de manutenção mais rápidos e eficientes. Ao permitir fácil acesso a componentes defeituosos, os técnicos podem diagnosticá-los e substituí-los rapidamente, reduzindo o tempo necessário para a solução de problemas e reparos. Ô, Charles, explica aí o que o Marcelo leu aí, o que você entendeu disso aí? Bom, professor, eu acredito que o que dá para entender é que fica muito mais prático. Você consegue substituir uma placa dessa, é muito mais rápido do que você fazer a manutenção completa no sistema todo. Então, você tira, por exemplo, só a placa, coloca uma placa nova, essa com defeito, você libera o avião muito mais rápido e você tem muito mais tempo para poder verificar qual o componente dentro da placa que está queimado, que está avariado, e poder fazer a manutenção com calma, com paciência. Assim, você faz um trabalho com muito mais qualidade, né? Com menos Exato. pressa, com mais precisão também. Acredito que foi isso. Tá Tá certo? bom, beleza. O Divino está de acordo aí com o Charles? Sim, o Charles explicou muito bem aí, comandante. A outra, lê para a gente aí, Charles, lê essa segunda aí, economia de custos. Economia de custos. A modularidade das LRUs reduz a necessidade de reparos extensos ou substituições em todo o sistema. Em vez disso, apenas a unidade defeituosa precisa ser substituída, resultando em economia de custos para as operações de manutenção e para as companhias aéreas. E aí, Jonathan, o que você entendeu disso aí? Conta para a gente aí. Ah, Tá dormindo, né? não tô dormindo, não. É Eu mais aqui ou eu menos. não estou te vendo, pô, então eu não sei se você estava dormindo. Não estou vendo É vocês que eu aí. tô, é que eu tô com pouco dados no celular, daí se eu deixar ativado, vai cortar. Não, mas beleza. Mas conseguiu ouvir o que ele falou aí? Consegue ler? Sim, sim. É, professor, é mais ou menos ali que nem o Charles falou de antes ali, tipo, tu tem a placa inteira, né? Isso, Tipo, tu troca o componente inteiro e padrão, é o módulo, no caso. Daí tu exato. troca. E aí, vou pedir aí para o João Divino, lê essa flexibilidade aí para gente, por gentileza. Certo. As LRUs fornecem flexibilidade no planejamento de manutenção. A manutenção programada pode ser realizada com mais eficiência e a manutenção não programada pode ser prontamente tratada, minimizando as interrupções nos horários de voos. Só a vantagem, né? Então, você tem aí um avião, lógico que você precisa ter estoque, né? E dependendo da rota que o seu avião faz, como ele pousa em lugares diferentes, você precisa ter estoque nesses lugares para poder substituir essas placas, concorda? Sendo que algumas falhas você pode voar com essas falhas até um outro destino, tá ok? Outras não. Diga aí, Charlie, o que você manda aí? Professor, só queria complementar, até porque fica muito mais prático você identificar só aquela placa que está com defeito e tirar ela e substituir. Exato. Hoje Porque o sistema todo, né? vocês têm isso no carro, né? Você roda lá, aí aparece falha no número tal, tal, tal. O cara vai lá, tira só aquela peça, acabou, né? O avião também. Quando ele tem o sistema, aparece lá, falha F34. O cara já sabe o que que é, ele vai lá e substitui. Tem o código da falha, vamos dizer assim, né? O código da peça, código da LRU, ok? Perfeito. E aí, a confiabilidade. Quem pode ler aí? O Marcelo, lê para a gente aí, confiabilidade, por favor. Confiabilidade. A modularidade das LRUs aumenta a confiabilidade isolando falhas em unidades específicas. Isso permite que os técnicos identifiquem e resolvam os problemas com mais precisão, garantindo a integridade geral e a segurança da aeronave. Então, vejam só, muito obrigado, Marcelo. Vejam só, você consegue eficiência, né, economia de custo e segurança, porque você mexe só naquilo que você identificou como falha. Você não fica desmontando partes que
porventura você suspeitou que estava em pane e não estava em pane, ela está boa, não é isso? Então é muito bom essa LRU, né, esse evento de LRU que apareceu lá atrás, existir hoje, e hoje não tem como não ter, ok? Desculpa. Hoje não tem mais como não existir desse tipo em aviões modernos. Hoje, assim como o automóvel, o avião também, lá atrás eu já contei para vocês, ele segue, um acompanha o outro. A modernidade vem junto, ok? Bom, como só temos nós 5 aqui, né? Comigo, é bem mais rápido a aula hoje. Então, eu paro aqui, dou um intervalo ou continuo? O que vocês querem? Pode continuar. Vamos continuar, né? Então, agora já tem o estudo de caso que vai valer pontos, tá ok? Para esse... São 3, né? Então, esse daqui já é um que vai contar. João Divino, lê para a gente aí o caso. Ok. A aeronave era um bimotor Seneca que estava previsto aterrissar no aeroporto Venque Pousa. Conforme o planejamento, a aeronave prosseguiu em voo IFR no tubo. Durante o voo de cruzeiro, a parte elétrica apresentou uma falha e os equipamentos aviônicos não funcionavam. A aeronave realizou o pouso em condições de emergência, com o trem de pouso recolhido. Após o pouso, uma inspeção realizada, identificou que o abaixamento do trem em modo emergência não foi utilizado. Bom, vou deixar vocês 5 minutos comentando sobre isso aí. Vai, eu acho que a minha internet vai cair aqui. Se eu cair é porque acabou minha internet. Mas vamos que vamos. Beleza. Está contigo, John. Vocês estão muito econômicos hoje, né? Então, olha só. Aqui falou que é um avião Seneca, que perdeu aí a parte elétrica, não é isso? E acabou que ele pousou sem trem de pouso. O que tem uma coisa a ver com a outra? O que vocês acham? Eu fiquei Eu meio tava, perdido, professor. eu tava Oi? lendo ali, tentando entender, né? Eu fiquei meio Ele perdido também. pousou, ele pousou em condições de emergência, porém, depois da inspeção, diz que acredito que seja o acionamento mecânico, né, do trem de pouso não foi utilizado. Ou Eu seja, ele entendi pousou sem isso. trem. Ele pousou sem trem, né, devido à pane elétrica. Porém, depois diz que na inspeção, né, não foi utilizado o modo emergência, né? Eu entendo que seria aquele acionamento manual que o professor comentou em aulas anteriores, né? Então, aí, mesmo sem você conhecer o avião nem nada, só com o que a gente estudou de parte elétrica, né, e tal, de circuito, até do que eu comentei, provavelmente, quando a parte elétrica foi perdida, ele perdeu o comando do trem de pouso, provavelmente, né? É uma possibilidade, não é? Ele pousou sem o trem de pouso, né? E Sim, isso não tem nada a ver com a parte mecânica. Ele, apesar de perder o elétrico, ele podia ter usado a mecânica. Então, de repente, você tem 2 problemas aí, né? Mas o que a gente quer dizer nesse problema é que algo interferiu no voo dele, no acionamento do trem. De repente, esse avião, ele, para baixar o trem, ele precisava da parte elétrica, e ele perdeu. Ele estava voando sem parte elétrica. Provavelmente não tinha rádio, porque não tinha aviônico, não falou com ninguém. A torre pode até ter visto que ele estava sem trem, mas ele não recebeu informação via rádio nenhuma, porque estava todo apagado. Podia receber a informação via luz, né, piscando.
mas aí não fala do aeroporto, se o aeroporto também avisou ou não. Então, todas essas são possibilidades que vocês podem refletir, tá ok? Pensem aí. Aí, vamos falar um pouquinho mais, que é o outro item, que é a contextualização. A aeronave realizava um voo normal, está dito ali, que é um fato, não é isso? Um voo normal. O piloto realizou a inspeção pré-voo, isso está dito, está sendo dito agora. O mecânico também realizou a inspeção de pré-voo, ninguém encontrou nada. E a informação de que o sistema elétrico estava dentro da normalidade. Quando ele decolou, estava tudo bem. E aí, após o último voo, não se observou falha do sistema elétrico, ou seja, a pane se apresentou quando? Durante o voo. Durante o voo. Então, isso pode acontecer. E quando você tem, que a gente aprendeu, pane elétrica, uma grave dessa, que você perde tudo, ou você perdeu a bateria, provavelmente, porque senão, porque os rádios, lembra, eles ficam ligados diretamente na bateria, ele perdeu tudo. De repente, a bateria dele foi para o espaço, perdeu. E o circuito ficou aberto e ele não conseguiu se comunicar. Provavelmente, o trem de pouso dele também era ligado ao circuito, ao comandamento do trem de pouso, à master da bateria. Se ele desligou a master para economizar a bateria, por exemplo, e não religou para baixar o trem, piorou a situação. Também pode acontecer isso. Tá? Então, isso são possibilidades que vocês podem discutir durante a contextualização e fazer o estudo de caso. E aí vocês vão concluir esse tema aí no estudo de caso, ok? Perfeito. Só uma pergunta. Ok. Foi simples, parece simples, né? Mas realmente aí tem vários fatores que podem realmente ter contribuído aí para que o trem não fosse baixado, né, professor? Isso. Então, vocês, o caso é de vocês. Vocês escolham um motivo e defendam esse motivo nessa sequência de estudo de caso, mostrando as recomendações, né, o custo-benefício e tal. Cabe aí agora o conhecimento de vocês. Não precisa conhecer o avião, não precisa nada. Vocês só precisam defender uma linha de raciocínio, como vocês já fizeram nos outros, e escrever. Ok? Por exemplo, vamos lá. Aqui a gente já leu, aí vem. Essa aqui já está escrito no anterior, mas vocês vão criar. Com a análise da causa raiz. Vamos lá. Alguém diz aí o que pode ter acontecido. Escolha uma ideia aí. O que pode ter acontecido aí com a pane elétrica, né, com cabine Tá. escura também, que dificultou Isso. para o tripulante, então, até pensar em localizar alguma coisa aí que conduzisse ele a fazer o abaixamento desse trem de pouso, né? Eu não sei se as portas ali do trem de pouso também elas são acionadas através de mecanismo elétrico, né? Uhum. Também sem energia nos motores elétricos. Isso. Se a master tivesse desligada, aí certamente ele não vai ter como acionar esse mecanismo. E aí ele precisa do sistema de emergência. Então, tudo isso aí é uma ideia que você vai desenvolver baseado nessa ideia. Quem escolheu essa ideia, por exemplo, vai botar as alternativas de solução. Que alternativa de solução você poderia dar para essa ideia aí, das portas que não abriram ou fecharam e tal? Você vai colocar ali alguma alternativa. Que alternativa vocês colocariam para essa ideia, essa linha de causa raiz aí? O acionamento mecânico, né, Isso você pode ser uma do trem de alternativa, pouso. é. Agora, o acionamento mecânico, você só, de repente, ele foi acionado ou não? A manutenção disse que ele não foi acionado, então ele provavelmente estava funcionando, só o piloto que não usou, né? Então, uma alternativa é, mesmo que não tenha aquilo, você use o que a aeronave lhe proporciona, né? Ok? Correto. Isso. E custo-benefício, qual é a vantagem e desvantagem de usar o mecânico? Tá? A vantagem é que você Suma pousa com o importância. trem, né? Não causa dano.
E a desvantagem? Nenhuma, você vai usar o trem, o teu recurso, concorda? Na verdade, é o único que tem disponível ali naquele momento. É. E que recomendação vocês poderiam dar para isso? Que os pilotos façam o quê? Treinamento, né? Aparentemente foi Treinamento. um breve esquecimento aí do que aprendeu num treinamento inicial e depois acabou não se atualizando e acabou caindo no esquecimento. Perfeito. Os procedimentos de voo. É uma recomendação viável, possível, né? E como é que implementa essa recomendação e acompanha? Como é que você implementa? O proprietário do avião, né, a área de operações, desenvolve o quê? Um programa de treinamento, né, especial para os tripulantes, que aí entra todo mundo, não só esse aí que estava aí, né? Porque se um falhou, todos os outros também poderiam estar com esse mesmo tipo de problema, né? Ele faz um programa de treinamento no qual ele exercita esse treinamento de baixar em emergência em caso de pane elétrica, por exemplo. E como é que ele acompanha? A cada tantos meses, a cada tantos simuladores, ele faz esse treinamento e verifica se tá, como é que está o resultado, por exemplo. Ok? Perfeito. Ok. E quais são as lições aprendidas? Para a área de operações, por exemplo. Ficou difícil de pensar. Aqui entendo que. Pode falar. Não, liberei o caminho para você, tá? Acredito que independente, né, de existir um programa de treinamento, né, você deve procurar se manter atualizado o tempo todo, né? Isso. Lembrando que o piloto ele tem a obrigação de estar atualizado, assim como a área de treinamento de atualizar os pilotos. Mas tem um regulamento, tem um programa de treinamento, mas você, como piloto, tem que demonstrar também interesse ou conhecimento, né, e preocupação em estar atualizado, estar sempre se atualizando. Por mais que você tenha a sua carteira, tire sua CHT e tal, faça o cheque e tal, todo dia você tem que estar lendo, senão você esquece. E você não voa todo dia, não dá pane todo dia, então é um treinamento contínuo, ok? Então, as lições aprendidas é de que você precisa estar sempre treinando, sempre estudando, sempre se atualizando, ok? Isso é um tipo de lição aprendida. E a manutenção, por conta da pane elétrica, que treinamento, que lição aprendida ela pode ter? Se vocês focarem na causa raiz da pane elétrica e tal. Porque não é normal você perder toda a parte elétrica de um avião, né? Alguma inspeção não verificou alguma coisa, algum equipamento já estava com a vida útil final, alguma dica já deve ter tido anteriormente. É difícil você ter assim, um avião que, bum, quebra, para tudo de uma vez, é muito difícil. O avião ele vem informando. Então, reavaliar o programa de manutenção elétrica da parte de sistema elétrico desse avião, ver se está sendo cumprido de acordo com as normas, com a ata, se está sendo feito. Então, isso é uma lição aprendida. Ele tem que revisar alguma coisa. Ok? Certo. Estão de acordo? Sim. Sim. Bom, então, pessoal, esse aí vai ser o dever de casa de vocês, né? Eu pergunto, hoje já, esse é o nosso, caramba, cadê o mouse aqui? Ah, tá aqui. Essa foi a nossa aula de hoje, já estamos bem adiantados dessa unidade, né? A outra a gente vai pegar o final e mais a próxima. E pegamos um gancho da anterior para poder falar de barramento, falar de ata, falar de documentação. Isso é muito pouco falado nos cursos, as pessoas com muito sistema, falamos de ignição, até de platinado nós falamos, né, tal, como é que tem magneto, como é que funciona, porque vocês vão começar voando avião
primário, e chegamos a um estudo de caso onde a parte elétrica influenciou na parte operacional e nós tivemos aí um incidente que a aeronave pousou sem trem. Então, vocês vejam que tudo isso tem uma correlação e são itens importantes que nós precisamos dar atenção na perguntas, reclamações, aula de hoje, tá? Dúvida? Não? Então vamos lá, como feedback da aula. Charles, como é que foi a aula para você, antes que suma o seu sinal aí? Muito boa, professor. Tirou bastante dúvida. Eu, é sempre bom dividir ideia com dividir experiência, né, com vários colegas, principalmente com o senhor. Já ficou em porta-avião, tem uma bagagem bem extensa aí, é sempre legal. Eu sou fascinado pela história e tudo que envolve avião, tá, eu tô no meio, eu gosto bastante. Foi muito boa a aula. Como sempre, Que bom, parabéns. gostou. Estude aí. E aí, João Divino, como é que foi a aula para você aí? Sim, a aula foi muito boa. Essa questão aí dos barramentos, ela é um assunto, igual o senhor falou lá, deve ser matéria de prova, a gente estuda, mas minimamente se conhece talvez algo dessa, né, com essa magnitude, da forma que ela foi pensada, né, para ser rápida, para ser eficiente. Então, trouxe bastante assunto e, mais uma vez, aí, parabéns. O Jonathan já foi. Marcelo, como é que foi a aula para você aí? Como é que gostou, não gostou? Como é que foi? Opa, show de bola. Foi tranquilo. Estava tentando aqui fazer uma comparação, né, com o que a gente usa aqui, né, essas LRUs. Eu acredito que seja muito parecido com os PLCs, né, que a gente usa. Não sei se o professor já ouviu esse termo, né? Então, que também são modulares, né? Onde a gente tem cada módulo, tipo, entradas e saídas digitais, entradas e saídas analógicas, né? Onde você consegue, né, mapear aí rapidamente ou, né, dependendo da falha, né, não o mais rápido possível, né, a identificar e mapear, isolar, né, a falha por módulos, né? Isso. Esse PLC que você chama, normalmente é para controle digital, né? É que imagino que seja isso, né? Quando você tem Isso, ele tem a tanto digital quanto analógico, ele analógico tem também, né? absorve É, as duas condições. você vê muito isso em simuladores, por exemplo. Você trabalha mais com o PLC. Você monta o simulador e no fundo dele lá, quer dizer, na base, né? Você tem toda as. Porque o simulador você entra lá, tem o avião todinho ali. Mas o que faz lá atrás não Aham. é o. Né? Você tem os PLCs que fazem o que você precisa para simular o avião. Também tem isso aí. É uma coisa também que o professor comentou, né, do fabricante Honeywell, né? A gente usa muito aqui, mas na parte de instrumentação, né? Instrumento de vazão, pressão, controladores de temperatura. Não mais nessa parte, né? Mas com esse fabricante eu já tive contato também. É um fabricante muito grande. Eu tive na fábrica dele no Arizona, né? E por conta da investigação do acidente, fui lá várias vezes, montamos um laboratório junto lá, em conjunto, tal. É muito grande. Ele tem fábrica distribuída aí no mundo inteiro. É bem grande ele. Tem Eles uma têm tecnologia grande. eles abrangem vários setores, né, da indústria, né? Inclusive agora a aviação, né, que eu estou conhecendo agora. É isso. É show de bola. Então tá. Pessoal, vocês estão tendo alguma dificuldade de acessar os vídeos, o PowerPoint, alguma coisa? Não? Tá tudo bem? Tudo tranquilo para mim. Então tá. Então, próxima tarefa é esse estudo de caso aí, tá ok? Ótimo. Beleza. Então, um abraço, bom fim de semana. Nos vemos na próxima sexta-feira. Obrigado. Só Valeu. Bom complemento, final de semana aí. Tchau. esse estudo de caso é para essa semana agora, professor?
Não, vocês têm um prazo aí até mais 2 semanas aí para fazer. Ah, perfeito. Mas Então. semana que vem vai ter outro. Semana que vem tem outro. Aí vou fazer logo. É bom fazer. Um abraço. Até logo. Valeu, até mais.